Olá pessoal, eu sou o professor Thiago Hatz, sejam bem-vindos à nossa aula de História. É um grande prazer tê-los aqui e hoje o nosso assunto é um assunto que eu diria que ele de alguma forma já passou pela vida de todo mundo que liga a TV, que lê um jornal, que lê uma notícia na internet, que abre um grande portal de notícia, que está ligado aí nos debates da sociedade, nas discussões. Já ouviu em algum momento a expressão populismo? Pois é, essa expressão que muitas vezes é utilizada até de forma meio equivocada, exagerada, ela é uma expressão que está presente por aí e para a gente entender ela melhor, ela está presente aqui na nossa aula também, na nossa aula de história. E a gente vai entender de fato qual é a raiz dessa expressão. Começando agora o nosso volume 3, aqui no nosso 9º ano, o capítulo 9 fala justamente sobre populismo e ditaduras na América Latina. Eu queria trazer para vocês aqui a imagem que chama o debate para começar as nossas aulas, como é tradição no início de todos os capítulos do nosso material didático, certo? A gente tem aqui uma imagem que a gente vai ler juntos, né? A gente tem a legenda, mas eu quero ler, que você leia comigo, abre o teu livro aí na página 2, porque aqui, a partir de agora, a gente vai entender um pouquinho melhor esse debate, certo? Então a gente tem ali na legenda Eva e Juan Perón em campanha pela reeleição, 28 de agosto de 1951. A gente vai entender um pouco melhor sobre esses personagens históricos e como é que eles se relacionam também com a história do Brasil. É muito importante a gente estar atento. O populismo ele não é um fenômeno brasileiro, ele é um fenômeno, neste momento que a gente está estudando, é um fenômeno continental e a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Vamos ler lá juntos? Então, ó, o que o texto alternativo da imagem nos diz? Ó, que as décadas de 1930 a 1970 foram bastante conturbadas para vários países da América Latina que viram diversas mudanças em seus governos. Foi um período de avanços e retrocessos em todos os setores. Uma das pessoas que mais simbolizaram esse período foi Eva Perón, esposa do presidente argentino Juan Domingo Perón. Evita, como era conhecida, foi uma figura bastante popular na Argentina e suas ações sintetizam muitas das características dos governos populistas. Observe essa imagem, gente. Observe as feições, os gestos. Sempre que você observar uma fotografia com uma conotação histórica desse tipo, observe os gestos, observe as roupas, as expressões faciais. Tudo isso é característica importante. E no caso do populismo, uma das expressões mais importantes para a gente entender esse movimento político é o carisma. O apelo ao carisma é algo muito importante. Observem como que os nossos personagens centrais dessa imagem são carismáticos, não é isso? Como é que eles demonstram esse carisma, a mão empunhada, né, o sorriso forte no rosto, né, a preocupação, né, o aceno. Como é que isso tudo é interessante para a gente perceber o papel que o carisma tem neste fenômeno que é o populismo. Então, essa imagem já nos ajuda a entender uma das características do populismo, certo? Então a gente vai entender um pouco melhor, porque este capítulo ele vem falar um pouco sobre isso aqui. E eu quero vir aqui, ó, chamar vocês direto aqui para a página 4, porque a gente tem justamente nessa imagem que está aqui a representação continental, né? Nós temos aqui o mapa da América Latina, que vem do México até aqui o Cone Sul, né, na Argentina, que mostra isso. O populismo, principalmente ali nesse período que a gente está estudando, entre a década de 30 e a década de 70, simboliza a ascensão de governos muito ligados às camadas populares, governos que vão se dirigir às camadas populares, mas não vão se dirigir simplesmente, vão se dirigir de forma direta. Uma das características do populismo é essa relação de direção direta, falar direto às massas. A gente vai ver, por exemplo, quando estudarmos Getúlio Vargas no Brasil, que uma das características de Getúlio Vargas é a adoção dessa forma. Eu falo diretamente ao trabalhador,
né? Eu me direciono diretamente ao trabalhador. O caso de Evita Peron, que a gente acabou de falar, é a mesma coisa. Então, através do rádio, através dos discursos, dos comícios em praça pública, o líder populista, ele elimina intermediários. Ele não fala por meio da imprensa, ele não fala por meio dos jornais ou dos livros, ele fala direto. Ele usa o rádio oficial do governo, ele faz o comício, ele faz. Isso é uma característica muito forte do populismo. É uma característica também do populismo o papel que o Estado tem na economia. A gente vai ver que com a crise de 29, a necessidade da América Latina mudar o seu perfil econômico ficou muito forte. A gente lembra, quando a gente estuda a crise de 29, que o Brasil, por exemplo, era uma nação cafeicultora. Os Estados Unidos, ao quebrar, atingiu o Brasil em cheio, porque o Brasil exportava boa parte do seu café para os Estados Unidos. O que acontece? Com a crise de superprodução lá dos Estados Unidos, o café brasileiro vai à bancarrota, né? O café brasileiro declina de uma forma muito significativa. E isso tem um efeito muito forte sobre a nossa economia. Então, esses líderes populistas também tinham a preocupação com a transformação econômica do país. Então, a gente vai ver também que uma característica desses líderes populistas é o processo de industrialização. Não é a burguesia que vai fazer a industrialização como foi na Europa. Na Europa a gente estudou, né, que desde a Revolução Industrial, em 1750 para frente, é a burguesia que faz a revolução, é a burguesia que faz a industrialização. Aqui na América Latina são os líderes populistas que vão assumir esse papel. Eles vão assumir a tarefa de promover a industrialização para que os países saiam de uma economia meramente agroexportadora, como a gente viu que o Brasil veio, por exemplo, até a década de 30 muito forte, tá? A gente tem então aí na imagem Juan Perón e Evita, Vargas, temos Lázaro Cárdenas, que foi um líder populista do México também. Então o populismo tem essa característica política de falar às camadas populares, de se referir diretamente às camadas populares, mas tem também essa característica de promover o desenvolvimento econômico. Como a gente falou, Lázaro Cárdenas no México foi o principal nome do populismo, né? Ficou 6 anos na presidência, uma série de medidas que foram tomadas na busca de beneficiar a população mais pobre. Então, inclusive a reforma agrária, né? E um forte papel do Estado na economia no México. Então, é mais uma dessas características que a gente viu. Na Argentina, como a gente conversou também, Juan Domingos Perón, que chegou ao poder também por um golpe militar, certo? E tomou uma série de medidas também que beneficiavam a classe trabalhadora, certo? Leis trabalhistas, reformas e uma série de outras medidas que o ligavam diretamente ao povo, certo? E principalmente uma característica assim, do populismo, né? Sempre com esse um pé no popular e um pé no autoritário. A gente vai ver que uma das características do populismo na América Latina é essa, tentativa de fazer justiça social, desenvolver a economia, mas ao mesmo tempo um pé no autoritarismo muito forte, que é o caso de Vargas e de Juan Domingos Perón, certo? A gente pode observar aqui também que Evita foi um personagem muito importante para a Argentina. Ela ajudou a manter a popularidade de Juan Domingos Perón e foi muito importante para ele ao longo desse período aqui que a gente está estudando, certo? Como eu disse, uma das características também dessa experiência populista na América Latina é a ditadura, é a ausência de democracia. Então, o populismo ele não necessariamente tem, embora ele tenha um compromisso com as classes populares, com os mais pobres, ele não necessariamente tem um compromisso com a democracia, certo, pessoal? Então, assim, eu queria fazer uma síntese com vocês aqui desse populismo, né, como um movimento, então, de aproximação dos líderes com as massas, de comunicação direta
de busca pelo desenvolvimento industrial, o papel do Estado nesse processo de desenvolvimento industrial, mas não podemos perder de vista que não eram regimes comprometidos com a democracia e com a liberdade. E boa parte deles a gente vai ver que assim foram. Mas, antes de tudo, lembrar isso, que o populismo então está relacionado a essa característica de sistema político e econômico, e a gente vai explorar isso melhor um pouco por meio de algumas atividades que a gente tem aqui no nosso material didático, certo, pessoal?